no lar bíblico, você tem o homem dando glória a Deus porque a mulher existe e a mulher vice-versa. Quando Adão viu Eva, ele ficou feliz da vida, né? Porque veja que Deus criou os animais com pares. E eu imagino Adão no Éden, olhando, o macaco tinha sua macaca, né? O cavalo tinha égua. O leão tinha a leoa. Deus, o que foi que o senhor fez aqui? Porque eu estou meio sozinho, né? E Deus disse, realmente, não é bom que o homem esteja só. Então, quando Adão vê aquela coisa bonita, cheia de curvas, né? Aquela coisa maravilhosa, ele disse, agora sim, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão entendeu tudo. Ele entendeu que a mulher é uma coisa boa. E a mulher certamente entendeu que o homem era proteção para ela, que era um líder para ela, que era uma coisa bem-vinda da parte do Senhor. Sim. Quando o homem e a mulher perdem isso, eles começam a tentar mostrar que, porque o homem é superior, a mulher é superior. Gálatas e Colossenses dizem isso, né? Que em Cristo Jesus não há homem nem mulher, nesse sentido, de que do ponto de vista do valor, da importância para o funcionamento do núcleo familiar, ambos têm o mesmo valor diante de Deus. É óbvio que existem papéis distintos, você precisa aprender. Existe uma hierarquia funcional do ponto de vista que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, a mulher é o cabeça dos filhos. Isso é uma hierarquia funcional que protege a família da destruição. Mas do ponto de vista do valor, da importância, ambos estão lado a lado. É uma dupla, é um time. Vocês precisam aprender a trabalhar em equipe, senão a coisa vai chafurdar, ela vai para o beleléu. E é o que eu tenho visto hoje em dia. Né? Eu tentei passar um pouco disso no livro também, essa coisa dos deveres, da função. Né? Existem coisas na Bíblia que Jesus mandou para o homem. E se o homem desconhece, ele vai descumprir e sofrer as consequências. Existem coisas que Jesus escreveu para a mulher. E a mulher precisa conhecer. Isso aqui é para mim. Jesus espera de mim. Eu vou prestar contas disso aqui. Na sua opinião, dentro de um casamento que já está completamente, né, com papéis invertidos, porém, um dos ainda, né, desejam restaurar ou tem alguma luz bíblica ali para se pautar, né? Como que você acha que deve começar a ser reestruturado? Como você disse, tem o papel do homem e o da mulher. A mulher no papel da ajudadora, da pessoa que vai ser submissa ao sacerdote. O sacerdote é aquele que vai cuidar da mulher como se fosse a igreja, né? A mulher no papel santo, vamos dizer ali, né? Como fazer essa estrutura funcionar quando um não tem nenhum conhecimento? Como a mulher vai ser submissa a um homem que não a trata como a igreja, que não a ama, não a cuida? E o homem, como ele pode ser o sacerdote de uma mulher que não aceita a submissão também? É um sofrimento muito grande, né? Quando você tem um casamento em crise e um dos dois já desistiu ou está completamente perdido em seus pecados, é uma situação muito dolorosa. Eu costumo dizer para os jovens que estão namorando que eles têm a oportunidade de aprender a construir certo. É muito melhor você construir da forma correta do que você construir errado e depois ter que reverter a situação. É muito mais difícil. Engraçado, Karina, porque quando eu saí do quartel, eu ainda tinha tempo lá, o meu cargo, um salário muito bom, inclusive, e eu fui confrontado pela palavra de Deus a abdicar daquele cargo para cuidar de famílias. Eu disse para a Jéssica, olha, presta atenção aí no que Deus vai falar com você, porque eu sinto em meu espírito que a gente precisa abdicar das Forças Armadas para ir cuidar de casais e famílias e, enfim, me dedicar à igreja. E Deus trouxe essa paz ao nosso coração. Em 2015, eu abro mão do meu cargo para ganhar menos de 50% com um filho de 3 meses. Foi um grande desafio. Mas o que acontece, né? Quase 10 anos atrás? Eu comecei a cuidar de famílias, atender casais, e eu achava na minha cabeça que o meu foco, a ênfase do meu ministério ia ser ajudar casais que estavam começando. Poxa, eu vou formar casais, ensinar do zero, mas eu comecei a receber tantos casais quebrados, casais em crise. Eu me lembro que o primeiro casal que eu atendi, pensando que eu ia, poxa, um pastor jovem, tinha acabado de sair das Forças Armadas, deve ser um caso meio fácil, qualquer coisinha aqui. Quando os dois entram
no gabinete, eles começaram a me contar alcoolismo, vício em pornografia, traições de ambas as partes, mentira. Eu comecei a dizer, Jesus, onde é que eu entrei aqui? O que é que eu faço? Eu não passei por isso, como que eu vou conciliar? Não tinha um filho de 3 meses na época, né? E eles dois com filhos grandes já. Aí eu disse, não, isso aqui deve ser um caso isolado. Aí comecei a receber outro, e receber outro, e receber outro. Eu comecei a perceber que mesmo dentro das igrejas, a quantidade de casais quebrados era absurda. A coisa mais rara que tinha, e ainda é até hoje, era você encontrar um casamento forte. Então eu comecei a enfatizar o meu ministério na restauração conjugal. E eu diria que hoje se tornou uma especialidade para mim. Quando eu abro a minha formação para casais, eu ainda espero receber casais que estejam mais ou menos, que estejam bem. Que nada, 90% dos casais, pelo menos, são casais que estão completamente quebrados. Um já desistiu, um já saiu de casa. E é muito complicado, é muito doloroso. O que é que a gente faz então, Rafa? Eu costumo dizer que eu tenho um pressuposto teológico para a restauração conjugal, que é o fato de que no casamento bíblico nós não estamos falando apenas dos 2 cônjuges, mas de 3 pessoas. Quando você tem um casamento bíblico, eu casei com a Jéssica, você tem 3 pessoas envolvidas. Eu, a Jéssica e o autor do casamento. Quando eu fiz uma aliança com Jéssica, eu fiz uma aliança primeiro com o Senhor, depois com ela. Então, quando o cônjuge desiste, está fraco, está perdido, eu creio que ele é minoria. Eu creio que eu e Deus somos a maioria, nós estamos juntos nessa batalha para recuperar esse casamento. Né? Você vê que alguns textos bíblicos mostram isso aí para nós. Por exemplo, quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 7, ele escreve o seguinte, olha, se algum de vocês tiver um cônjuge descrente, você que é esposa cristã, você tem um cônjuge descrente, se ele aceita viver com você, permaneça casada. Você não sabe se você vai salvar seu marido. Então permanece em casa porque a esposa piedosa santifica o marido incrédulo. Então olha só o que a palavra de Deus está nos mostrando. Está nos mostrando que o nosso testemunho, a nossa iniciativa, a nossa vida piedosa, cristã, é uma ferramenta nas mãos de Deus para santificar o cônjuge, para abrir os olhos do cônjuge que está perdido. É fácil, é rápido, é simples, nada disso. É doloroso, é complexo, leva tempo pra caramba, mas eu creio que Deus nos ajuda. Aí você vai lá para o apóstolo Pedro. Pedro escreve assim na sua primeira epístola, no capítulo 3. Mulheres, se vocês têm um marido que está meio cambaleando, que está meio fraco na fé, vocês que têm o Espírito Santo de Deus, permaneçam inabaláveis, guardem o testemunho, porque vocês vão ganhar o marido de vocês sem usar palavras. Através de um procedimento piedoso. O marido vai ser ganho por Jesus Cristo, não é por você. Então, eu parto desse pressuposto teológico de que o nosso testemunho, de que a nossa perseverança é uma ferramenta nas mãos de Deus para a salvação do cônjuge, para a edificação do cônjuge. Isso pode demorar anos, mas eu creio que Deus faz isso. Mas e no caso, porque a gente também tem visto muitos casos na igreja, inclusive de mortes, de assassinatos, de violências absurdas, de casais que partem, às vezes, de uma forma muito radical de levar essa palavra sem perceber os danos físicos, psicológicos, emocionais, né, do outro cônjuge ou de um filho que está envolvido, de uma filha, de um outro familiar. No caso de violência doméstica, no caso de abuso, como você vê esse tipo de situação? Claro, e eu lido com casais que estão nessas circunstâncias. E quando eu percebo esses sinais, a minha primeira conduta é orientar a separação imediata de corpos. Porque eu acredito que a vida e a preservação da vida são um valor mais alto do que a preservação do matrimônio. Então não adianta nada você lutar pela restauração do seu casamento se você não estiver vivo, se você não estiver viva. Então preservar a integridade física, preservar a vida de uma pessoa é muito mais urgente do que preservar o casamento. Se existem sinais de agressão,
de psicopatia, né? Qualquer coisa que coloque a vida da pessoa, principalmente da mulher, em risco, porque é o vaso mais frágil, e muitas vezes corre esse risco. Os números estão aí para não deixarem a gente mentir, não é? Então, a gente orienta a separação imediata de corpos para preservar a vida da pessoa. Isso acontece bastante e tem acontecido cada vez mais, infelizmente. Veja, Karina, eu acredito que Deus criou o casamento, Deus não criou o divórcio. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus criando o divórcio. O divórcio é a criação humana. Mas a Bíblia nos ensina, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que por causa da dureza do coração do homem, por causa da independência e da rebelião do homem contra Deus, Deus tolera o divórcio. Infelizmente, o divórcio às vezes é um remédio amargo que precisa ser utilizado, não porque ele está no plano original de Deus, não porque Deus tenha planejado isso, mas porque o homem se afastou do Senhor. Então isso está claro em Oséias, isso está claro em Malaquias, isso está claro em Mateus capítulo 19, quando o Senhor Jesus fala que o que Deus uniu, o homem não deve separar. No versículo seguinte, ele fala que existe a possibilidade de divórcio no final das contas, porque nós estamos falando de seres humanos. Então, eu tenho muito cuidado com isso nas minhas mídias sociais. Veja por quê. Porque eu acredito que já existe hoje uma pressão muito gigantesca influenciando as pessoas a divorciarem. Então a minha luta é no sentido contrário. Eu estou no time da restauração. Eu estou no time que incentiva a restaurar. Eu estou no time que incentiva casais em crise a lutarem pelo refazimento de um casamento saudável. Agora, eu sei que existem casos concretos onde isso tem que ser sinalizado para você evitar situações esdrúxulas que infelizmente acontecem. Eu sei que acontecem e nós precisamos proteger pessoas que podem ser vítimas disso aí.